Primeira live, né? Primeira de muitas. Então, qual que é a ideia da live aqui? Todas as segundas-feiras, às 19 horas, vou fazer esse bate-papo aqui com vocês para a gente falar sobre o mercado digital, a gente falar sobre carreira, falar sobre negócios. E hoje eu trouxe um assunto aqui para a gente discutir, que é justamente os principais erros que são cometidos tanto para quem está começando aí no digital, quanto algumas empresas que já estão no digital ou até no próprio offline. Então, de quais formas a gente consegue entender o digital e buscar a melhor forma para agregar para o serviço de vocês. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique Almeida, tenho um pouco mais de 19 anos aí de experiência no mercado digital, atuei em grandes marcas aí como JBS, Swift, Authentic Fit, Artwalk, Electrolux, Plano e Plano e muitas outras aí. Boa noite, Ricardo. E aí, bem, vamos lá, fiquem à vontade aí para perguntar também, tá? A ideia aqui é um bate-papo mesmo, então todas as dúvidas que eu conseguir responder, eu vou responder. E a ideia é que a gente elimine as dúvidas, vocês saiam daqui com o menor número de dúvidas possíveis. Beleza? Bom, então vamos lá. A gente vai começar agora nos primeiros erros de quem está começando no digital. O que acontece e é comum acontecer muito, eu vejo acontecer muito. As pessoas entram no mercado digital, então está começando ali como uma área nova, uma carreira nova, e acha que o digital, só porque é o digital, que está pulverizado aí nas redes sociais, que ele vai acontecer do dia para a noite. E não é a verdade, ele não acontece do dia para a noite. Tem que ser desenvolvido aí um trabalho, tem que entender exatamente qual a área que vai atuar e trabalhar duro em cima dele para ele realmente virar realidade, fazer com que ele realmente aconteça e vire um negócio, e consiga progredir. Então, o digital, por mais fácil que ele esteja hoje em dia, porque de um tempo para cá, vamos pegar os últimos 10 anos aí, a gente teve um crescimento muito grande de operações e teve um crescimento muito grande também de usuário. Consequentemente, isso foi muito positivo para o mercado, e fez com que alavancassem muitos negócios e muitas pessoas no digital. Então, ele sim está mais fácil, sim é possível a gente buscar e alcançar grandes resultados, porém, exige um trabalho para ser realizado aí. Então, a primeira sugestão é definir exatamente em qual área você quer seguir. Dentro do digital, ele tem diversas áreas. Então, ele tem e-commerce, ele tem redes sociais, gestão de tráfego. Então, ele tem uma infinidade de áreas que podem ser atuadas dentro do digital e é preciso entender cada uma delas, e entender principalmente qual você quer seguir. Para aí sim você conseguir se aprofundar em termos de estudo, então entender melhor ali a área que você quer seguir, para depois aí você desenvolver um plano de ação como negócio, então estruturar isso. Então vamos lá, dar um exemplo, tá? Eu decidi aqui, eu estudei sobre marketing digital e vi aqui que eu tenho uma familiaridade com redes sociais. Então eu vou me aprofundar meus estudos para eu ser um gestor de redes sociais. Legal. E aí você vai aprofundar exatamente todas as plataformas que tem disponível. Então TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, apesar de acharem que o Facebook já morreu ali, já enterraram ele, mas ele ainda traz bastante resultado. Então ele não está morto, mas é mais uma plataforma que pode ser utilizada, inclusive Pinterest e assim por diante. Então primeiro estudar e entender quais são as áreas possíveis para seguir em frente. Aí legal, decidi que eu vou ser ali um gestor de redes sociais, e aí o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu serviço para as empresas. Beleza, então eu preciso criar um nome, eu preciso criar a minha marca, eu preciso desenvolver um plano de ação. Então quais são os nichos que eu quero trabalhar? Então pode ser que você defina, por exemplo, que quer trabalhar só com restaurante. Ou não, tem um mix ampliado aí, vou atender todo tipo de operação.
Por que é legal a gente entender os nichos? Porque você vai saber exatamente como trabalhar, qual o tipo de conteúdo que você vai desenvolver para esse negócio. Consequentemente, você entendendo mais desse nicho que você está seguindo, você vai conseguir levar um serviço de maior qualidade, né? Porque você vai entender melhor como engajar essas pessoas, o que dá certo e o que não dá certo. E aí, beleza, decidi ali que eu vou trabalhar com nicho, vou dar um exemplo que eu vou trabalhar com um nicho de moda, tá? Inicialmente, vou trabalhar ali com nicho de moda. No digital tem muita loja de moda, né, disponível aí. E aí você, definindo isso, começa a desenvolver primeiro a sua marca, desenvolver o nicho e aí desenvolver um plano de ação. Então, como que eu vou buscar esses clientes, né? Obviamente, num primeiro momento aí tem a parte de tráfego pago, que você pode utilizar o próprio digital ao seu favor. Então, ter a sua rede social e mostrar o seu serviço, né? Começar a desenvolver um portfólio aí, ter um site, né? E desenvolver uma apresentação. Obviamente, no começo, você ainda não tem cases, né? Então, é necessário começar aí devagar, né? Para ir desenvolvendo justamente esses cases, porque quando você vai ficando mais reconhecido no mercado, consequentemente, a busca pelo seu serviço aumenta, né? E também o seu valor ali, o seu preço, quanto maior a demanda, maior o valor também. Também você vai desempenhando e vai acrescentando valores maiores, né? Mas inicialmente aí começar com um valor mais baixo, mais básico aí, justamente para você ir formando e coletando e desenvolvendo esse portfólio. Legal? E aí depois sim você começa a ir oferecendo esse serviço. E aí tem duas principais formas da gente desenvolver isso, né? Você pode entender que você é um profissional em que você vai atuar com um número limitado de clientes. Então você tem uma carteira, vamos supor ali que o seu objetivo é ter um salário aí de, sei lá, R$8.000. Então quer dizer, se eu tenho 4 clientes me pagando R$2.000, claro que tem a dedução de imposto, tudo isso, eu tenho 4 clientes e eu consigo ter esse salário que eu almejo, né, de 8.000. E é totalmente factível, tá? Só para a gente ter uma ideia, uma base aí, média de mercado para gestão de redes sociais ali, tá o contrato inicia numa média aí de R$4.000 por mês, daí para cima, né? Então, pensando aí numa agência ou um profissional que não tem tantos cases ainda, mas já tem alguns cases no portfólio, dá para começar mais ou menos aí em R$2.000, mais ou menos, e depois ir aumentando isso, chegar ali em 4, e aí depende do tipo de trabalho. Legal? E o outro ponto é não desistir, né? Então, o que eu vejo muito no mercado? A galera vai lá, começa a estudar, não se aprofunda o quanto precisa aprofundar, não desenvolve um plano estratégico para ser desenvolvido e no meio do caminho ali desiste, né? Então, o caminho é não desistir, porque tem muita oportunidade no mercado, né? A gente tem uma carência gigantesca dentro do mercado para todo tipo de profissional. Então, existe um espaço enorme, que a gente fala, é um oceano azul ainda. O digital ele vem crescendo junto com ele, vem crescendo o número de lojas também, e a aderência do público é muito grande, né? Então, eu estou inserido dentro do mercado aí há muitos anos, e eu digo que desde a pandemia para cá, o número de profissionais qualificados diminuiu bastante. E aí, o que a gente encontra no mercado? Muitas empresas que não se aprofundam, ou muitas pessoas que não se aprofundam o suficiente no conhecimento, né? Então é super comum a gente encontrar ali empresas ou pessoas que ainda limitam, né, a questão de entendimento do que está executando, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha com gestão de redes sociais, o mínimo que ela tem que entregar é um planejamento, né? Então, preciso desenvolver um planejamento para apresentar para o meu cliente quais são os posts que eu vou fazer, qual é o objetivo daquele post que eu vou fazer, né? Não pode simplesmente colocar um post ali no ar e só para ter uma imagem bonita. É necessário uma estratégia para você trazer e levar resultado, né? E aí também mostrar esse resultado. Então, é muito comum a gente ver no mercado também, por exemplo, empresas que não apresentam relatórios, né? Então, beleza, você foi lá, desenvolveu uma estratégia, executou. E o que aconteceu depois?
qual foi o resultado que eu tive? Número de seguidores, engajamento e assim por diante. E principalmente na ponta, né? Então, se a gente está pensando em vendas, na ponta, quanto isso refletiu para mim? Ou se é criação de relacionamento, legal, como que isso está sendo respondido? Quantas curtidas eu tenho? Quantos directs eu tenho? Quantos comentários nas minhas fotos eu tenho? Então, todo o planejamento aí, ele precisa ser realizado de uma forma consistente para eu realmente buscar e mostrar esse resultado. Então, quanto mais resultado você mostrar para o seu cliente, consequentemente, mais clientes você capta, porque quer dizer, você vira uma referência, você vai desenvolvendo cases, né? Então, para quem está começando, isso eu dei um exemplo aí de redes sociais, mas isso seria para todas as áreas, né? Então, tem marketing de performance, tem tráfego aí e assim por diante. Então, tem uma infinidade de áreas aí que pode ser atuada, né? E esses erros, eles acontecem em praticamente todas as áreas. E aí eu falei também que eu ia falar sobre negócios e algumas operações, tanto online quanto offline, né? Que para buscar resultado no digital. Então, se você tem, por exemplo, uma loja física ou se você tem uma loja online, esses exemplos que eu vou dar aqui, ele serve para ambas, tá? Então, porque negócio é negócio. No final das contas, o que a gente está buscando ali é resultado, né? O que a gente está buscando ali no final é justamente a venda. E a estratégia digital, ela pode funcionar sim para o seu negócio físico, tá? Então, tem alguns erros aqui e alguns pontos que são importantes que eu trouxe. O primeiro deles é se preocupar somente com a venda. Tá? Então, o que é super comum acontecer? As empresas e os negócios se preocuparem somente com a venda. Então, o que normalmente fazem? Eu vou lá, faço um plano de mídia, começo a anunciar ali no Google. Beleza, vem anúncio ali, coloco um monte de anúncio, eu começo a ter algumas vendas, né? E aí depois não se preocupam mais, principalmente se você é um negócio que é de recorrência, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma pizzaria, né? Então, a pizzaria é uma loja ali que tem recorrência em pedidos. Então, é comum, por exemplo, todas as sábados eu pedir a pizza e normalmente eu peço o mesmo sabor da pizza, tá? A gente está falando de um negócio que é praticamente total offline, né? Tem o iFood aí e tudo mais, mas tem muito pedido direto. E aí o que acontece? Eu vou lá, faço o pedido uma vez, duas, três, toda semana ali eu estou fazendo pedido. E essas lojas, elas não captam nenhum dado meu, ela não está lendo o meu comportamento. O que acontece? Vamos pensar numa hipótese aqui, tá? Você tem um comportamento de consumo parecido com o meu. Então, toda semana você liga lá, pede a pizza. É sempre o mesmo sabor. Vamos supor que um dia você não peça essa pizza, porque normalmente você pede ali umas 8 horas da noite, 7 horas da noite, você não pede. E aí você recebe uma mensagem no seu WhatsApp. Boa noite, Henrique, tudo bem? Que é fulano da pizzaria Ciclano. E eu vi que você não fez seu pedido de pizza hoje. Eu já preparei o seu pedido aqui, sua pizza é meia sabor X, meia sabor Y e uma Coca, seu pedido já está pronto aqui, eu posso aprovar, eu posso mandar essa pizza para você? Pô, qual que é a chance de você reverter essa venda? Né? Porque você, quer dizer, você está lendo os comentários, você está lendo o comportamento do seu consumidor. E às vezes você pode até desenvolver aí, pensar numa inteligência artificial que dispare isso para você. Então, hoje tem ferramentas no mercado disponível para disparar o WhatsApp. Então, caso não caia esse pedido, é disparado. E isso é engraçado, porque no passado existia uma loja que chamava Saks. Então, era uma perfumaria muito antiga. E qual que era uma estratégia que eles utilizavam que eu achava muito legal? Teve um perfume, eu sempre comprava o mesmo perfume com eles, eu comprei 2 vezes. Né? E eu comprei uma vez, beleza, aí depois de mais ou menos ali uns 6 meses, 8 meses, eu comprei de novo. Olha como que é absurdo a leitura que eles fizeram. Depois de mais ou menos 7 meses dessa segunda compra, eles dispararam um e-mail para mim. Não tinha um WhatsApp ainda, eles dispararam um e-mail. Henrique, acredito que o seu perfume está acabando. Clique aqui e compre agora. Obviamente que eu comprei, né?
Isso é entender o comportamento do seu consumidor. Então, olha o gatilho que você entrega para ele, né? E isso pode ser usado em praticamente todo tipo de negócio, né? Dificilmente a gente não consegue utilizar. Isso tanto online, principalmente online, né? Que isso deveria ser nativo, né? Já no dia zero que implementar um tipo de régua aí de CRM, já deveria ter pensado, né? Que nem o Thiago falou, impossível não comprar. Meu, já tá no seu comportamento. Você vai falar, puta, o cara leu meu pensamento. Deu sentimento. Qual que é o sentimento que você tem? Pô, leu meu pensamento, cara. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem disponível, né? Teve uma história que eu me recordei aqui agora, que é muito interessante. Que aconteceu o seguinte. Se eu te perguntar hoje, provavelmente você saiu na rua aí, ou assistiu alguma TV, e se eu te perguntar quantos carros vermelhos você viu hoje? Tenho certeza que você não vai saber me responder. Mas e se eu te falar, por exemplo, você está na sua casa e você vai ter uma reunião comigo, eu te falar, ó, fulano, nesse trajeto que você fizer comigo, o número de carros vermelhos que você vê, eu vou te pagar R$50. Então você vai contando de lá até aqui. Você vai ficar atento, né, ao que... quais são os carros vermelhos. Então você vai buscar isso. É a mesma coisa que a gente tem com as oportunidades nos negócios, né? A gente precisa buscar quais são esses negócios. Então diariamente a gente precisa buscar quais são os meus pontos chaves, o que eu posso melhorar, o que eu posso aperfeiçoar, né? E buscar essas técnicas, aprofundar, né? Então, se a gente começar a enxergar dessa forma, tudo que for passando na minha frente, eu for enxergando quais são as oportunidades reais que eu tenho, eu estou em alerta, eu estou em atenção. Todo momento eu estou em atenção do que pode se transformar num negócio, o que eu posso aperfeiçoar o meu negócio e o meu desenvolvimento, né? E aí tem mais um outro ponto. Quando a gente fala aí de CRM, que a gente começa a entender o comportamento aí do consumidor, tem várias outras pontas que a gente tem que observar. Uma delas eu tenho uma segmentação de um cliente que já comprou comigo. Então, quer dizer, ele foi lá, já fez uma compra. Pô, legal. Então, quer dizer, eu fiz um investimento ali, esse cliente comprou uma vez. Esse cliente, cara, na maioria dos negócios, ele precisa recomprar. Se eu tenho uma loja de moda, se eu tenho uma pizzaria, se eu tenho, sei lá, uma farmácia, qualquer negócio assim, esse cara ele tem que comprar de novo de mim, né? Que eu trouxe ele uma venda, realizou a primeira e eu vou trabalhar esse cara para ele comprar a segunda. Só que aí tem duas estratégias. Você usou primeiro uma estratégia de captação, então você captou esse cliente, né? E a segunda é de recompra. Então eu vou fazer esse cliente recomprar comigo. Então se ele comprou uma vez, ele tem que comprar a segunda, ele tem que comprar a terceira, né? A não ser que seja um produto muito específico que você tenha, que seja lá, sei lá, uma geladeira, né? Pô, quanto tempo eu vou comprar uma geladeira? Só que eu posso comprar outros eletrodomésticos, né? Se por acaso você vende. Se eu comprei a geladeira, é legal. Se você comprou a geladeira, você vai comprar um fogão. Só que eu não vou te impactar como uma geladeira de novo. Eu não vou te impactar com o mesmo produto que você comprou. E aí a gente começa a entender isso. Então, legal. Se o cliente comprou uma vez, quanto tempo faz que esse cliente não volta e compra comigo de novo? Eu tenho que medir isso, né? Quanto tempo vai, de quanto em quanto tempo esse cliente compra? E aí, se ele comprou uma segunda vez, eu já tenho duas informações aí importantes, que é a primeira compra dele e a segunda. Então, qual que é a recorrência desse cliente? De um em um mês, de uma em uma semana, de 2 meses a 2 meses? E se ele não repetiu o comportamento, sei lá, daqui a um mês, se ele fez uma compra esse mês e mês seguinte ele fez uma outra compra, no outro mês ele tem que comprar, certo? Então, qual que é a cadência dele? E eu vou começando a entender isso, eu vou começando a desenvolver réguas, né? Então, eu tenho uma régua ali de um cliente, por exemplo, que compra mensalmente, eu tenho um cliente que compra de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses e assim por diante. E eu vou disparando, eu vou desenvolvendo estratégias para esse cliente, para fomentar essa compra dele, né? Então, e aí como que eu fomento isso? Pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, né? Então, se você tem uma loja física, por exemplo, você pode utilizar o WhatsApp para isso. Se você tem uma loja online, pode ser pelos dois, né? Então, tem algumas formas para você ir fomentando isso. E aí tem aquele cliente também que, principalmente numa loja online, que ele compra uma vez,
compra não, ele se cadastra uma vez e nunca comprou. Então, com esse cliente, você ainda não tem nenhum comportamento dele. Então, você vai ter que entender qual é o comportamento. Então, esse cliente, por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja de moda. Esse cliente é um cliente que compra lançamento ou é um cliente que compra sale? Eu vou testar, até encontrar qual que é o tipo de comportamento dele. Então, o cliente, sei lá, ele comprou lançamento. Legal, então eu entendi que é um cliente que ele é mais engajado com moda. Então, qual tipo de conteúdo que eu vou dar para ele? Vou dar um conteúdo de moda maior para ele. E não vou disparar tanta sale. Agora, se eu tenho um cliente que ele tem um comportamento que ele só compra sale, eu vou disparar mais sale para esse cliente. Então, são comportamentos diferentes e eu tenho que tratar esses clientes de formas diferentes. Por quê? Porque eu quero dar um tiro de sniper, eu não quero dar um tiro de canhão, sempre disparar a mesma coisa para todo mundo. Se você tem um comportamento do seu consumidor, você entendeu a forma que ele compra, qual que é o tipo de consumo que ele tem, você tem que usar isso ao seu favor. E não, porque o que vai acontecer? Se é um cliente que ele só compra novidade, né? Só compra new in ali. Você ficar disparando sale para ele, vai chegar um momento que ele vai se desinteressar da sua comunicação. Falar, pô, tá só mandando sale aqui, não é o que eu quero conteúdo de moda que tá em alta, não que tá em promoção. Pô, mas isso significa que eu nunca vou disparar promoção para ele? Não significa isso, mas significa que você vai disparar um número menor. Então você pode disparar, por exemplo, com uma comunicação para ele que seja no início ali, com uma novidade, e embaixo ali, de uma forma mais tímida, você coloca sobre sale. Mas você trata esse cliente de uma forma diferente. Você não trata todos os clientes iguais, né? E aí você consegue sim ser mais assertivo na sua conversão e ser mais assertivo nas suas vendas. E aí, aproveitando esse gancho, a gente também tem que utilizar isso a favor da comunicação de mídia. Então, quer dizer, se eu estou investindo, eu estou colocando dinheiro, eu preciso também segmentar de uma forma correta. Então, eu tenho os dados, eu tenho a base. E hoje, o que é mais valioso para qualquer tipo de operação é a base, né? São os dados. Então, eu tenho que utilizar esses dados da forma correta. E aí, tanto nessa comunicação que você tem direta com ele, quanto também na mídia, né? Não é porque esse cliente já comprou uma vez que você tem que parar de comunicar com ele. Vai ser comunicado de uma forma correta também pela mídia, também investindo. Então, só para vocês entenderem, quem não é do mercado digital ainda, quando a gente faz uma segmentação de mídia, então vou fazer investimento no Google, vou fazer investimento ali no Facebook, Instagram, eu consigo segmentar a minha mídia. Então, eu consigo separar por tipos de campanha. Então, eu vou separar, por exemplo, clientes que já compraram sale, clientes que já compraram lançamento, clientes que se cadastraram e nunca compraram, né? Clientes que já entraram na minha loja e nunca compraram, clientes que entraram na minha loja e navegou somente em sale, clientes que entraram na minha loja e navegou somente em novidades. Então, vocês vão entendendo que a gente vai segmentando, vai entendendo o tipo de comportamento, a gente vai segmentando isso. Consequentemente, quando você atingir o cliente com qualquer tipo de campanha, eu vou falar, cara, essa loja ela leu minha mente, né? Ela sabe o que eu quero, ela sabe o que eu busco. Então, o que é muito comum acontecer em várias lojas? Vou dar um exemplo, uma loja que é multimark, ela atende tanto o perfil masculino quanto feminino, tá? Quantas vezes eu fui impactado com uma propaganda de roupas femininas? Pô, tá desperdiçando dinheiro, tá rasgando dinheiro. Porque quer dizer, se eu entrei na loja e eu vi produtos masculinos, para que eu tô sendo impactado com produtos femininos? Não faz o menor sentido. E muitas operações estão no mercado dessa forma, muitas operações estão agindo dessa forma. Então, inclusive esses dias eu comprei um curso, né? E aí é muito engraçado eu falar isso, mas eu comprei um curso e aí depois de um tempo, inclusive hoje mesmo, faz umas 3 semanas mais ou menos que eu comprei esse curso, e hoje eu ainda estou sendo impactado para a mídia daquele curso. Não faz o menor sentido. Se eu já comprei, não faz o menor sentido. Então, quer dizer, eu estou colocando dinheiro ali, eu estou rasgando dinheiro. E todas essas estratégias, né, que eu estou falando para vocês, ela vai formando uma grande estratégia dentro de qualquer operação. Não importa se você é uma loja pequena ou se você é uma loja grande, né? A gente fazer bem feito, ela tem que começar bem feito da base. A base precisa ser bem desenvolvida, né? Então, a partir do momento que eu vou definir para seguir um caminho, e principalmente se você é uma loja menor, você não tem que
fazer, você tem que otimizar os seus investimentos, né? Cada vez mais os seus investimentos precisam ser otimizados. Então, vou falar, eu sou uma loja pequena, eu não vou segmentar dessa forma, porque eu sou uma loja pequena, eu vou fazer uma segmentação para todo mundo. Muito pelo contrário, você tinha que estar muito mais preocupado em segmentar de uma forma correta para você ter um menor investimento possível e uma maior conversão. Né? E mais uma vez, tanto pensando em lojas físicas quanto pensando em lojas online. Né? Então a gente tem que entender os consumidores. Mas, Henrique, eu estou começando a operação agora, eu não tenho esses dados. Né? E aí, legal, vamos então buscar entender esses dados. Então, o primeiro passo é o quê? Desenvolver uma segmentação para o meu público. Então, se eu sou uma loja feminina, eu vou desenvolver uma ação ali para mulheres. Eu não vou desenvolver, por exemplo, para homem. Deixa eu ler o comentário do Thiagão aqui. E a loja pequena está muito fácil. Está no controle. É isso mesmo, Thiagão. Porque a loja menor ali, ela tem mais controle, está mais na mão. Né? Então tem que aproveitar isso para justamente ficar mais na mão ainda, né? E você tem que ter um controle total e ir otimizando isso. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É aquele negócio que eu falei lá no começo, né? Não adianta, vai acontecer do dia para noite. Não vai acontecer do dia para noite. Né? É bastante trabalho. Mas aí tem um ponto positivo. Depois que você desenvolve uma primeira base, fica mais fácil, porque você vai adicionando pessoas dentro daquelas regras, daqueles comportamentos. Né? E aí você precisa, de tempos em tempos, revisitar isso. Né? Revisitar e ver se realmente surgiu algum tipo de comportamento novo aqui, ou não, ou estou no comportamento certo. Né? Então, de tempos em tempos, tem que, é o que eu falei do carro vermelho, tem que estar atento ali a quais são as oportunidades. Eu tenho mais oportunidade? Eu posso explorar mais isso? Deixa eu ler aqui o comentário do Ricardo. Conseguimos segmentar diretamente a um ramo empresarial como é feito esse tipo de regra? Dá sim, Ricardo. O que acontece? Para principalmente ramo empresarial, o que eu indicaria? Tá? LinkedIn. Porque ali você consegue entender quais são os ramos, né? Quais são as segmentações e principalmente quem são as pessoas que você quer atingir. Então, você quer atingir, por exemplo, os responsáveis por compras, você consegue segmentar, e aí, é tiro de sniper, tá? Você consegue segmentar para o time de compras, você consegue segmentar para o diretor, para o CEO, então você consegue fazer vários tipos de segmentação ali. Então, se for pensando em B2B, né, venda de empresa para empresa, eu recomendaria ir mais para um caminho aí de LinkedIn para fazer esse tipo de propaganda. É isso aí, que bom. Legal. Porque aí você consegue ser, totalmente assertivo. E aí, o que isso vai te gerar? Vai te gerar negócio, porque você está falando com a empresa que é responsável ali de quem faz a contratação desse serviço, né? E faz também do tipo de segmento que você quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar ali com muitas empresas de eventos, eu quero trabalhar com muita, cervejarias. Então, você vai, né, modulando ali de várias formas a sua estratégia. E aí, quando a gente vai para um público final, né, e aí tanto Google quanto Facebook e Instagram, a gente começa ali da base. Então, se eu não tenho muito dado, então, legal, preciso ter uma página de captação legal, dependendo do tipo do meu produto. Então, se é uma loja online, eu vou levar ele direto para a página de compra do produto. E aí, beleza, eu segmento, então, o sexo masculino, feminino ou indefinido. Tá? Eu segmento também a idade. Então, tem alguns produtos que é direcionado para um certo tipo de idade. E aí, qual que é a minha sugestão? Amplia um pouco e depois vai reduzindo, vai entendendo ali qual é o comportamento. Então, legal, estou tendo venda. Qual que é a faixa etária de venda que eu estou tendo? E aí você vai calibrando isso. Né? Então, vai calibrando aí os controles. É uma loja que não é online, é uma loja que eu vou fazer uma representação, que nem o Ricardo tinha mencionado aqui, de empresa para empresa. Então, eu vou precisar que eles entrem em contato comigo. Beleza, ele vai precisar entrar em contato com você, cria uma página de captação para você começar a entender. Então, qual que é o nome dessa pessoa, qual que é o telefone dela, qual empresa ela é e qual tipo de produto que ela está interessada. Né? E aí você faz a captação disso e você consegue começar a modular ali os seus clientes e montar uma base.
né? E aí você vai entendendo também como que está esse retorno, as empresas que realmente eu estou investindo, está fazendo sentido ou não. E aí eu já pego o gancho aqui para a gente falar de dashboards, né? O que é dashboards? Nada mais é do que um painel aí de métricas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E eu acredito muito nisso. Tá? Então, estou bastante tempo aí no digital e, cara, sem números no digital, a gente não é nada. A gente fica totalmente às cegas, totalmente perdido. Então, a grande sacada aí do digital é justamente isso, porque ele é pura matemática. Né? Então, eu consigo entender quantas pessoas estão entrando na minha página de venda, quantas pessoas estão entrando na minha loja online, quantas pessoas estão visualizando o meu produto, quantas estão adicionando no carrinho e assim por diante. Se eu tenho esse trajeto, consequentemente, se eu tenho algum problema, por exemplo, eu não vendi, levei lá 1000 pessoas para minha página, eu não vendi. Cara, onde que ela parou dentro desse circuito? Ah, parou na página de produto. Será que a minha foto tá legal? Tá com uma boa resolução? Tô conseguindo passar a imagem que eu preciso passar? Ou tá deixando alguma coisa a desejar? Na página de venda é a mesma coisa. Por que ninguém se cadastrou? Tá difícil, eu coloquei muito formulário, né? Então a gente começa a entender quais são os resultados. Então definir quais são as métricas do seu negócio é muito importante para justamente você medir, né? E fazer os acompanhamentos disso. Né? Então, beleza, comecei a ler as minhas vendas ou comecei a captação e eu consigo medir quantas pessoas entraram, quantas pessoas se cadastraram ou compraram. Né? Daí eu vou começando a medir minha conversão. Qual que é o percentual de pessoas que entraram e efetivaram uma venda? E aí é muito engraçado, porque tem algumas lojas que já conversou, várias lojas que conversou com a gente aqui na consultoria, e aí às vezes são lojas que estão já no digital, e aí eles não vendem. Pô, eu tô com a loja aqui, Henrique, faz, cara, 2 anos e eu vendo, sei lá, 10 mil por mês, 5 mil por mês. E a gente começa a entender. Fala, cara, mas quanto você investe? Ah, pô, tô investindo ali R$200. Fala, cara, você tá com uma conversão gigante. Porque não adianta, no tráfego, no digital, se você não tem investimento, dificilmente você converte. Né? Loja virtual, loja online, qualquer negócio digital, é como se você abrisse uma loja numa rua sem saída. Uma rua sem saída, se você não tiver gente passando, você não vende. Então, o que a gente precisa ter? Uma placa gigante para levar aquelas pessoas para dentro daquela rua. No digital é a mesma coisa. Então, preciso de tráfego, preciso de pessoas passando. Por que uma loja, por exemplo, uma loja física num shopping Morumbi, por exemplo, ela é muito grande? O preço é muito alto, quer dizer, é muito caro. Porque ela tem um número de tráfego, um número de pessoas passando ali muito grande. Então, quer dizer, quanto mais pessoas eu tenho vendo a minha loja, mais venda normalmente eu tenho. Então, como que a gente mede isso normalmente? Por percentual. Né? Então, a taxa média do negócio digital brasileira fica ali na taxa de 1,5%, 1,8%, 2%. Então, dependendo do tráfego que você tem, de número de pessoas que está acessando, que você está convertendo, às vezes R$10 mil, R$5 mil de compra por mês é muito. Ou não, estou investindo 10 mil por mês, estou vendendo 10 mil por mês. Tá? Cara, não faz o menor sentido, tem alguma coisa errada no negócio. Né? Então, dentro do digital, ele tem uma porção de estratégias aí, né, que a gente precisa pensar e precisa ser desenvolvida. Né? Então, tem desde a captação, né, que a gente chama de topo de funil, e aí depois a gente vai descendo até para a gente ter a conversão. E como que você vai ser medido isso? Dentro de dashboard. Né? Então, dentro de relatórios, você precisa ter relatórios, precisa definir quais são os números chaves que eu tenho para o meu negócio, quais são os números que para mim é importante. Né? Como que tá sendo esse acompanhamento? Como que tá as minhas vendas, o número de acessos? Né? Como que tá a minha mídia? Pô, tô investindo ali em mídia, tô investindo, sei lá, ou R$20 por dia, ou 200, ou 2 mil. Não importa o valor que você está investindo, mas você tem que ter a métrica desse resultado. Mesmo sendo pequeno ou mesmo sendo uma loja grande. Diariamente você tem que entender isso. Né? Normalmente, quando a gente começa a mídia, tem um tempo de aprendizado aí, né? Não é que você vai começar hoje e vai estar 100% ali hoje. Não, tem um tempo ali para qualquer plataforma de anúncio, ela aprender qual é o seu público, aprender de qual que é a forma que está trabalhando os seus anúncios, né? O seu criativo e a forma que está convertendo isso.
E aí, dependendo de como você mede isso, né, o impacto é diferente. Então, essas métricas elas são extremamente importantes para você entender qual que é a saúde do negócio, né? Mais uma vez, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? E, como eu falei, principalmente tanto em negócio pequeno como em negócio grande, precisa ter esses números precisam ser revisitados diariamente. Você precisa entender o que está acontecendo, principalmente que você é um cliente menor, que você é uma empresa pequena, né? E você precisa medir muito bem ali os números de resultado. Leu o comentário do Thiago aqui. Isso comprova porque a panfletagem online é muito mais eficaz do que o panfleto físico. Online é possível ficar passando toda hora para o nosso cliente. É isso mesmo, né? Então, quer dizer, você começa a entregar mais, né? E eu vou até um pouco além disso, Thiago. Né? Então a gente está ali colocando anúncios, né? Fazendo essa panfletagem ali online, você consegue entender o comportamento e você consegue ir aperfeiçoando isso, né? Então entendendo o que realmente traz engajamento, o que não traz e tratando isso aí de várias formas, né? É sempre medir, entender e aperfeiçoar, medir, entender e aperfeiçoar, né? Então é um ciclo eterno do digital, né? O ciclo eterno do digital é esse, né? A gente buscar os números, entender quais são os seus principais números para o seu negócio, ou físico ou online, e entender de qual forma você consegue fazer essa captação online. Como eu falei, negócio físico também é possível, ou o negócio online nem se discute, né? E como você consegue medir quais são os seus principais números, quais são as suas principais metas e o que você precisa bater nisso. Beleza? Bom, o que eu queria passar para vocês aqui é isso, deu 40 minutinhos aí de bate-papo. Vocês estavam um pouco tímido aí nas perguntas, mas perguntas que foram feitas eu gostei bastante. Eu acho que tem mais 2 dúvidas aqui, deixa eu ver. Não. Acho que é isso aí. Beleza, pessoal? Bom, agradeço demais aí o papo, o tempo de vocês. Próxima segunda vou estar aqui de novo. Então eu vou abrir uma caixinha de pergunta aí no meio da semana também para ver as dúvidas de vocês. Pensam nisso aqui, né, que a gente conversou hoje. Quem não pegou do começo, eu vou deixar gravado aqui no Instagram também para vocês visualizarem aí, para vocês assistirem novamente, quem precisar também. E é isso, eu vou estar bem mais ativo aqui com vocês. A ideia é a gente bater papo. Hoje falei um pouquinho sobre para quem está começando, né, um pouco para quem já está vendendo ou para quem quer fomentar um pouco mais, né, e cada semana a gente vem com um assunto diferente aí para a gente discutir. Vai haver curso sim, Ricardo, logo mais tá no forno aí, tá sendo desenvolvido, tá? Então vai ter um curso bem completo aí que a gente está desenvolvendo com bastante carinho. A ideia, inclusive, é um dos pontos aí que eu demorei de desenvolver um treinamento online, né? Já fui professor na Com School, fui durante 3 anos professor na Com School ali, mas demorei um pouco para vir esse curso que a gente está desenvolvendo aqui agora, né? Para você ter ideia, no passado inteiro a gente se planejou para esse momento que a gente está ingressando agora, então toda a movimentação aqui, o início disso, ele foi pensado, né? E o desenvolvimento do curso também ele foi bem pensado justamente para a gente levar algo de muita qualidade, né? Então, todos os clientes que a gente atende aqui, a premissa sempre foi o nível de qualidade ser nível NASA, que a gente chama, né? E o curso também não vai ser diferente, né? Então, a ideia é que a gente traga um nível de excelência muito grande e de uma forma que vocês consigam utilizar de uma forma também muito eficiente. Tá? Então, tanto para quem está começando, para quem vai começar uma carreira nova no digital, quanto também para quem já está no digital, né? Então, a ideia é que a gente amplie bem. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado demais aí pelo tempo de vocês. Ótima noite e excelente semana. Valeu!